Já estamos de volta aqui no Repórter Setorial Entrevista, é muito bom ter a sua companhia. Hoje falando aqui sobre o tema do desemprego em todo o Brasil, né? Acabamos de comentar alguns índices do desemprego no Vale do Paraíba e eu conto aqui com a participação de alguns convidados. Laureano Rosa, economista e coordenador do Núcleo de Pesquisas Socioeconômicas da Unital. Temos aqui também a Karen Soliva Soria, ela é consultora empresarial, e ainda Benedito Irineu, que é o secretário de comunicação do Sindicato dos Metalúrgicos de Pindamonhangaba. Bom, a gente estava falando sobre o desemprego no bloco passado, e vamos aqui continuar agora entendendo um pouquinho mais o tema de como isso vai afetar a vida do trabalhador e a vida da empresa. Quando se fala em desemprego, a gente logo pensa justamente no trabalhador. Coitado do trabalhador, o trabalhador, né, foi penalizado, a situação está difícil, está complicada no país, mas também, por outro lado, a empresa sofre. A gente sabe que se a empresa está demitindo é porque ela está reduzindo sua produção, está faturando menos e existe uma crise aí. Agora, como que a gente pode entender isso? Quem perde mais, o trabalhador ou a empresa? Na sua opinião, cara, quem perde mais? Não tem como mensurar. O trabalhador, ele perde o básico. Então, tem alguns que eles não conseguem nem se sustentar em alguns momentos, né? Então, renda baixa, muitas vezes já não vai conseguir manter um filho numa escola particular ou cuidar da medicação, né? Muitas vezes já não está na escola particular, mas cuidar da medicação dos filhos, adquirir um livro. E a empresa, ela perde a visão do futuro. Então, assim, ela é uma esperança, sempre tem pessoas por trás da empresa. Então, e aquela pessoa, aquele empresário, ele também está preocupado com as pessoas que ele está demitindo, com como vai ser amanhã. Hoje eu estou assim, mas e amanhã? Será que eu consigo me recuperar? Quanto tempo vai levar? E quando nós vemos as análises, principalmente uma que saiu em janeiro de 2015, da OIT, o que diz? Que a perspectiva de alteração desse cenário é 2019. Puxa vida. Então, como faremos? 2015 vai ser um dos piores anos. 2016, a retomada é muito baixa. Então, para regularização, 2019 está muito longe. Essa é uma responsabilidade que também não deve ser apenas colocada nas empresas, mas também existe uma administração no governo. Como que a gente pode fazer uma avaliação de tudo isso, Benedito? Olha, a gente tem que perceber dois pontos, né, dessa corda. O jovem que está chegando para o mercado de trabalho, nós temos um contingente de jovens aí muito grande, chegando para o mercado de trabalho e sem encontrar esses postos de trabalho. Ao mesmo tempo, aqueles profissionais que já passaram pela sua vida de trabalho, estão às portas da aposentadoria, com as constantes mudanças de regras de aposentadoria e redução do valor que ele vai acabar recebendo, ele não quer sair. Então, eu tenho um grupo de jovens querendo entrar e eu tenho aquelas pessoas que já estariam a ponto de sair do mercado de trabalho, que não querem sair. Por isso que o índice dos jovens são maiores. O índice vai ser maior e a gente vai acabar tendo assim, uma quantidade de desemprego maior. Mas nós temos que analisar os dois lados, né, que é necessário que a juventude chegue para esse mercado de trabalho mais preparada. É necessário que se faça aí políticas para que esse primeiro emprego, né, seja realmente retomado de uma forma que contemple um número maior de jovens. Porque o que nós estamos vendo, exatamente a pesquisa que o professor aponta isso. Se os jovens até 24 anos estão encontrando tanta dificuldade para entrar no mercado, é porque os outros também não estão saindo. E as empresas, ao demitir, né, elas estão fechando postos de trabalho. Nós estamos vendo aí um número assim, nós temos um número até maio de 2015, só em 2015, 115 mil postos de trabalho fechados no país, são na área industrial. Fica complicado isso. Fica muito complicado porque você não está está fechando o posto de trabalho. Então, esses jovens vão chegar e esses 115 mil postos que foram fechados não estão disponíveis para eles. E a gente tem um grande número de pessoas que a mudança na regra da aposentadoria fica ruim, complica, aumenta o número de anos que você tem que trabalhar para conseguir aquele valor um pouco melhor para aposentar. Então a pessoa vai pensar, mas eu vou ter que ficar um tempo a mais
para trabalhar. Então, a gente reduziu o espaço que a gente tem para fazer essa troca no mercado. Então, a gente não pode ficar parado pensando que a situação vai se resumir sozinha, ela não vai conseguir. Então, nós precisamos de mecanismos, de políticas que possam realmente ampliar esse mercado de trabalho e fazer o consumo andar de novo. Nós falamos aqui com respeito à crise nas indústrias, que as indústrias têm demitido muito, e a gente sabe que nas indústrias, professor, existem os maiores salários, né? Os maiores salários estão lá. E quando existe essa demissão, né, como não tem mais esses altos salários, outros setores acabam sofrendo com essa crise, não é isso, professor? Não tenho dúvida disso. Então, eu acho que essa questão que você levantou, ela não é boa para ninguém, não é só boa para o empregado, obviamente, que é o que sofre mais, como ela comentou, mas também para a indústria, né? A indústria, ela precisa também sobreviver, tá certo? E ela tem a questão social, porque se ela está empregando, né, e socialmente isso aí é muito importante, tá certo? Mas também para, por exemplo, para o governo estadual, municipal e federal, né? Por quê? Acontece o seguinte, quando você tem uma situação dessa de desemprego, muitas pessoas vão para a informalidade, aquele serviço precário, né? Certo? Sem carteira assinada. E falando de informalidade, a gente vê que praticamente é um socorro que a pessoa tem, né, para poder sair da situação que está. Existem muitas formas para você sair do desemprego. Alguns partem para a informalidade, outros juntam um dinheirinho e abrem um negócio. Sim. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Olha, uma das saídas para quem quer voltar ao mercado de trabalho é abrir o seu próprio negócio. Fazer investimentos e empreender precisa de alguns cuidados. Acompanhe na reportagem. A psicóloga e professora Sabrina tentou permanecer com a loja de roupas, mas desistiu. Em 2013, ela montou o próprio negócio em local privilegiado. A crise econômica de agora a obrigou a vender a loja e adiar o sonho de ser empreendedora. Sabrina voltou a dar aulas. Porque o Brasil está com dificuldades, né? Então o crédito está muito reduzido e as pessoas realmente cortaram o supérfluo. E a minha loja era de roupas. E roupa é supérfluo. De acordo com o Serasa, nos últimos 3 meses, o número de pedidos de falência de micro e pequenas empresas aumentou em 12%, se comparado com o mesmo período do ano passado. Segundo o Sebrae, mais da metade das empresas que são abertas no país acabam fechando nos primeiros 5 anos. Para este consultor, a falta de planejamento está entre as principais dificuldades do empreendedor na hora de abrir o negócio. Muitos empreendedores eles ainda são amadores na gestão, eles sabem fazer, mas não sabem gerenciar. Nós temos, na verdade, um país que tem pessoas que têm vontade de empreender, mas como eu falei, elas pecam no planejamento. As dificuldades não tiram a vontade de quem sonha um dia em ser patrão. Pesquisas mostram que 3 de cada 4 brasileiros preferem ser donos do próprio negócio a ser funcionário. Você pretende ter uma empresa de quê? Se eu fosse ter uma empresa de loja de materiais esportivos, né? Que eu gosto bastante de futebol, essas coisas. A burocracia, no momento de abrir ou fechar uma empresa, gera atrasos nos projetos de empreendedorismo no país. Aí é muita coisa, papelada, tem que correr atrás de várias coisas, aí acabei nem... Desanimou? Desanimei. E como eu já ouvi outras pessoas, uns amigos meus também, dizendo que para fechar também, encerrar uma empresa também é meio complicado. Você é funcionário? Sou funcionário. Mas gostaria de ter o próprio negócio? Gostaria, com certeza. Segundo este advogado tributarista, a burocracia que aparece na hora de encerrar as atividades de uma empresa pode estar relacionada às dívidas que foram acumuladas durante o tempo em que permaneceu aberta. Pendências que levam tempo para serem resolvidas. Quando a empresa tem dívida, para se fechar, dívida tributária principalmente, para se fechar, para se baixar nos órgãos de controle tributário, como Receita Federal, Estado e Prefeitura, há uma série de dificuldades, ficando a empresa aberta e aí tendo que se cumprir todas as obrigações tributárias acessórias. Muitas vezes são dívidas que vale a pena discutir, que não são devidas. Ezequiel e Raul decidiram encarar o desafio de montar uma empresa. São jovens empreendedores que apostam no mercado de comunicação visual. A empresa foi aberta há cerca de 3 anos e é especializada na produção de cartões, folhetos, banners, faixas e letreiros. As dificuldades são muitas. É preciso disposição e estratégias para vencer os obstáculos. Tem um planejamento, tem uma pesquisa, tem um estudo que precisa ser feito. Você tem que sentar com calma, colocar no papel, detalhar, planejar
e colocar a mão na massa. E não é só isso. Agilizar o trabalho foi necessário. Além da compra do carro, a empresa investiu também em novos equipamentos, como essa máquina sofisticada de impressão. Para superar a crise e manter a empresa, algumas medidas foram necessárias. Entre elas, economia na luz, combustível e corte de funcionários. Tudo isso sem comprometer a qualidade do serviço. É trabalhar, em primeiro lugar Deus, e a gente procurar fazer as coisas mais corretas possíveis para que possamos continuar trabalhando. Conquistar o cliente. Conquistar o cliente. Quem pretende empreender nunca deve agir pela emoção ou por impulso e buscar sempre inovação. Essas são as dicas do especialista em empreendedorismo e professor em administração na Universidade do Vale do Paraíba, no interior de São Paulo. Dentro de qualquer atividade, desde um cabeleireiro, por exemplo, você encontrar um nicho específico a ser atendido e oferecer um serviço diferenciado. Então você está inovando de maneira incremental, está tendo um diferencial e esse diferencial é valorizado por alguém. Bom, na reportagem que nós vimos, a gente percebe que tem muitas pessoas procurando abrir o seu negócio, mas da maneira muitas vezes errada. Como que tem que ser esse planejamento, Karen? Nunca por impulso. Então, assim, às vezes, essa informalidade de começar com um pequeno trabalho, ela acaba sendo o empreendedorismo. Então, a pessoa começa, faz unha para fora, e depois ela tem um cantinho dela. Ela pode, sim, virar uma microempreendedora e continuar contribuindo para o INSS. Agora, o que tem que ser feito é um bom planejamento. Tá? Então, qual é a sua expertise? Qual é o seu diferencial? Tanto para uma empresa, como eu disse no começo, que se você for líder de si mesmo, você vai ser bom numa empresa ou na sua vida pessoal. Então, se você tem esse diferencial e começar a colocar o trabalho à disposição de outras pessoas, você vai sentir o retorno. E se esse retorno for positivo, quer dizer que está na hora de você realmente investir nisso e ser empreendedor. Agora, não adianta, estou desempregado, vou abrir uma loja de roupas. Todo mundo está cortando o gasto com supérfluos. Roupa é considerado supérfluo. Então, não é esse o caminho. Ah, eu sou costureira de alto padrão. Hoje, ninguém mais está adquirindo roupas de alto padrão. O que eu vou fazer? Reforma de alto padrão. Então, você consegue ver nichos no mercado. Tem que estudar o mercado, tem que saber o que as pessoas ainda estão adquirindo, porque todo mundo gasta, mas não gasta nas mesmas coisas. Sim, esse é um planejamento para você atingir o seu alvo, né, para você fazer uma estratégia interessante na hora de administrar o seu negócio. Mas também precisa de um planejamento econômico, não é isso? Isso me preocupa muito, né? Não que eu seja contra, pelo contrário. Eu acho que até uma das soluções para o Brasil são as pequenas e microempresas, como foi resolvido, por exemplo, na Itália. A Itália aconteceu mesmo, foi a nossa e realmente, né, porque se você fica nas empresas muito grandes, quando tem uma situação econômica dessa, o baque é muito grande, porque são muitas pessoas. Quando você tem muitas microempresas, né, pequenas empresas, isso aí já amortece um pouco, né? Então, eu sou a favor. Agora, me preocupa realmente essas pessoas que são mandadas embora, que recebem um dinheiro, às vezes, razoável, e imediatamente vai abrir um negócio, né? Então, você viu na própria reportagem, a mortalidade de pequenas empresas, né? 1 ano até 5 anos, é muito alto. Quer dizer, o cara acaba perdendo. Então, eu acho que isso aí tem que ser feito, isso que ela falou, obviamente, com planejamento e outras questões que são muito importantes, como, por exemplo, um estudo de mercado. Como que você vai abrir um negócio sem fazer um estudo de mercado? Saber se tem demanda ou não para aquilo, se aquilo vai dar certo ou não? Então, por isso que é importante o SEBRAE, o papel do SEBRAE, que é um trabalho gratuito, que faz para, né, as pequenas e microempresas, e para ele ter uma orientação, para ter um controle, um planejamento também econômico. Se você não tiver, né, é complicado, você não consegue, né? Então, eu conheço muitas pessoas, um conhecido meu, né, que ele tem um negócio de eventos, né? Então, eu vi o que acontece com essa pessoa. Ela movimenta muito dinheiro, mas ela nem sabe se ela tem lucro.
Então, entra um dinheiro, ela paga aquela dívida, ou entra outro dinheiro, vai empurrando. O dia que ela ficar um mês e meio sem contratação de eventos, ela vai falir, porque ela não deve ter lucro, percebe? Então, o controle financeiro, saber realmente aquilo está dando lucro ou não, se você pode, é muito importante. O custo. As pessoas não conhecem o custo do seu produto, do seu serviço. Então, assim, como que a gente tem que fazer esse planejamento, até o financeiro? A pessoa ela tem que ter em mente que durante meio ano, no mínimo, ela tem que manter o negócio aberto sem receber um centavo. Então, se entrar qualquer coisa, a gente está no lucro. Mas esse é um planejamento básico que a gente faz. Precisa de um capital de giro. Então, de um capital de giro. Então, capital de giro. Não pode investir todo o valor que recebeu na rescisão e acreditar que mês que vem o dinheiro está entrando. Então, faça menos, faça menor, mas faça bem feito. Tá? Comece pequeno. Veja. Começa bem feito. Procure estudar melhor. Veja se vai ter retorno efetivo. Exatamente. Essas são algumas das soluções que a gente percebe que no país as pessoas procuram para entrarem no mercado de trabalho. E daqui a pouquinho a gente volta conversando ainda sobre essas possíveis soluções. Você que acompanha o Repórter Setorial Entrevistas, nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Pontualidade e mais informação. Passam por aqui mais de 220 mil veículos. Repórter Setorial, o seu jornal na TV e na internet. Precisão e mais inclusão social, para inserir jovens que durante anos passaram aqui, atrás das grades. Credibilidade e mais cobertura. Todos os decretos criados na Câmara dos Vereadores vêm parar aqui na Prefeitura. Imparcial e mais dinâmico. Por ano, pelo menos 10 milhões de pessoas passam pela cidade. É quase noite. Esta é a avenida que liga o velório ao cemitério.